Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a terceira epístola de João. O propósito dessa série é nós estarmos estudando ensinamentos que devemos colocar em prática na caminhada cristã. Que você, com sua leitura bíblica diária e meditação naquilo que você leu, você possa perguntar ao texto o que você pode praticar a partir daquela sua leitura. É exatamente isso, ok? São verdades que a epístola de terceira João nos ensina e que ações nós devemos praticar, tá certo? Vamos lá? Diretrizes para crescer em piedade. A pessoa piedosa deseja saúde física, estabilidade emocional e que tudo vá bem na vida dos outros. Claro que isto envolve que estes também tenham uma vida piedosa. Uma das características daqueles que experimentam este cuidado do Senhor é receber e apoiar aqueles ministros que estão servindo a Deus. E aí, veja aqui comigo 3 João, versículos 1 e 2. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Interessante, né? Deixa eu ver se eu consigo destacar aqui. O desejo era de que ele fosse bem em todas as coisas. É interessante isso. Assim como bem vai a tua alma. Então, se ele nos ensina aqui, assim como bem vai a tua alma, final do versículo 2, então nós já podemos compreender o primeiro ensinamento: cuide da sua alma. Se João está escrevendo a Gaio, olha, que você vai bem em todas as coisas, na saúde, assim como vai bem a sua alma, é sinal de que a alma ela tem que ser cuidada. Nós não podemos negligenciar isso. Outra, compreenda que o bem-estar físico, material e emocional são afetados pelo espírito. Se ele diz aqui, espero que vá bem em todas as coisas, dependendo até da versão, a tradução que fazem do vá bem em todas as coisas, colocam como sobre o termo prosperidade, né, no sentido de ir bem mesmo em todas as coisas. Prosperar, né, que você vá bem, seja bem sucedido nas diferentes áreas. Então, nós precisamos saber que nós somos seres espirituais, mas também habitamos nesse tabernáculo de carne e osso, nosso corpo mortal. Então, um bem-estar físico, na saúde, nas questões do dia a dia, do cotidiano, tudo isso é bom, é lícito, é válido e o Senhor quer que nós possamos ir bem. Então, porém, o que acontece? Se o nosso interior vai mal, então tudo vai. A probabilidade de tudo desencadear de uma forma ruim é grande. Se você não está bem espiritualmente, é possível que você tenha problemas emocionais, problemas físicos, você não vai ter sabedoria para que você tome as melhores decisões, as decisões que o Senhor deseja que você tome na sua vida.
porque você está. Veja bem, ir bem não é ir bem segundo o seu conceito, é ir bem segundo o conceito da palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas acham que tá indo tudo bem na minha vida segundo o seu conceito. Mas segundo um conceito do Senhor, as coisas estão indo bem. Então, é algo a compreendermos e refletirmos. Outra coisa, se eu preciso cuidar da minha alma e eu preciso compreender que a minha vida espiritual influencia todo o meu ser, olha, eu tenho que interceder pelo bem-estar geral dos outros, concorda? Assim como João escreve que desejava que Gai fosse bem em tudo, então nós devemos orar por este bem-estar geral dos outros, começando a interceder por aqueles que nós amamos, a começar por eles, ok? 3 João, versículos 3 e 4. Então o texto ele declara o seguinte: porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Se João, um irmão em Cristo nosso, João apóstolo, servo de Deus, discípulo de Cristo, se ele se alegrava que os seus filhos na fé andassem na verdade, o que dirá o nosso Pai Celestial? Você concorda? Alguém que você imagina alguém que você prega o evangelho, alguém que você ensina, discipula, que você cuida nos primeiros passos da fé, alguém que você seja conselheiro dessa pessoa e você saber que essa pessoa anda na verdade, anda na prática da palavra de Deus, caminha de forma digna do evangelho, isso é uma grande alegria. É uma grande alegria. Agora imagina o nosso Pai celestial, o nosso Deus, ele ver que nós andamos na palavra de Deus, que nós praticamos, vivemos a palavra. Isso é maravilhoso. Então nós precisamos ter essa certeza de que Deus também se regozija com os seus filhos que colocam diariamente a palavra de Deus em prática. E é por isso que existe essa série de vídeos, para que você coloque a palavra de Deus em prática. Quando? Só quando escuta a pregação no domingo? Não, todos os dias. É para que pela sua leitura diária você extraia ensinamentos que gerem em você, pelo Espírito Santo, um encorajamento para que você coloque em prática, certo? Vamos lá. Agora, dos versículos 5 a 8, veja que a epístola escreve: Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Vamos notar algumas coisas aqui. Então, ele ressalta algumas características de determinados irmãos que estavam chegando. E aí, o que nós podemos aprender? Que devemos ser dedicados e fiéis por mostrar hospitalidades àqueles que operam no Evangelho. Missionários, pregadores que às vezes estão em outra cidade, irmãos que estão realizando a obra e que precisam ali da nossa recepção, da nossa hospitalidade. E também reconhecer que nós não estamos fazendo isso porque somos bonzinhos, não, mas reconhecer que é assim que Deus quer que tratemos os seus servos. Por quê? 3 aspectos que João destaca nesse texto. Primeiro, eles estão servindo a Cristo, ok? O texto nos mostra aqui
irmãos, tá? Servindo ao Senhor. Depois, eles fugiram de más suspeitas, evitando remuneração. Como assim? Aqui, ó. Eles fugiram de más suspeitas, evitando remuneração aqui, ó. Porque pelo seu nome saíram por Cristo, ok? Estão servindo a Cristo, certo? Nada tomando dos gentios. Tá vendo? Eles não receberam nada em troca. Eles foram fazer a obra, saíram pelo nome do Senhor, servindo a Cristo, e não tomaram nada. E uma outra razão, se você está vendo que tem um servo de Deus, está realizando a obra, e você ajuda, colabora no cuidado, no apoio, na receptividade, na hospitalidade com aqueles que operam no Evangelho, se você coopera com ele, você está compartilhando dessas obras. Lembra que o Senhor falou, nós temos isso registrado nos Evangelhos, de que aquele que desse um copo de água a, a, um, a um irmão em missão, né? O Senhor falando com os discípulos, né? A respeito da os enviando para a missão, de que aquele que desse um copo de água para aquele que estava em missão receberia galardão daquele que estava em missão. É a mesma coisa. Se você coopera com aquele que é um missionário, se você coopera com aquele que é um servo de Deus, você também está compartilhando dessa obra do Evangelho, certo? Avançando aqui. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. Sempre tem aquele que procura tomar a frente, né? Muitos têm o desejo de liderar, de estarem à frente, de se acharem principais sobre os irmãos. Infelizmente isso acontece muito, ainda hoje. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, o que nós podemos ter de lição, por exemplo, nesse texto? Nós precisamos aprender e ter cuidado com aqueles que querem destaque na igreja. A pessoa que sempre quer ganhar uma proeminência. Cuidado. Rejeitar aqueles que são fofoqueiros, maliciosos, sabe? Lançando contenda entre os irmãos, falando mal do outro. Muito cuidado. Reprovar aqueles que rejeitam o ministério justo por inveja e ciúmes. Então, João, perdão, ele está nos mostrando aqui características de Diótrefes e que procurava aqui, vamos ressaltar, procurava aqui ter entre eles o primado, procura ser o principal, de ganhar destaque sobre os irmãos, mas não recebia. Olha que interessante, não queria receber João, porque sabia que seria confrontado. Por isso, olha o que ele diz: se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ok? E não contente com isso, não só não recebe os irmãos, mas querem impedir os que querem recebê-los. Primeiro, então, veja aqui, ó. Primeiro, falando o que não deveria, proferindo palavras maliciosas, inventando fofoca. E terceiro, aqui, impedindo outros de
praticarem a palavra de Deus, ok? Então, muito cuidado. Versículo 12 de 3 João. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, todos dão testemunho. Olha que interessante. Todos dão testemunho de Demétrio, uma terceira figura. Primeiro Gaio, a quem ele havia desejado boa saúde, que tudo fosse bem assim como ia a sua alma, incluindo a saúde. Depois ele reprova as atitudes de Diótrefes. E agora ele elogia Demétrio, dizendo que todos tinham testemunho de Demétrio. Então nós precisamos andar de forma digna do Evangelho, como verdadeiros cristãos que glorificam a Deus em nossos viveres. Nosso viver precisa glorificar a Deus. Você é um embaixador do reino de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Eu sou. Então, onde nós estivermos, nós precisamos andar de forma digna do Evangelho. E você e eu precisamos ter uma vida que exemplifique a fidelidade cristã e seja digna de imitação. Assim como todos davam bom testemunho de Demétrio, incluindo o próprio João, nós podemos aprender que nós precisamos ter vidas que mostram que somos de fato fiéis ao Senhor, temos uma fidelidade cristã e somos dignos de imitação. Pessoas vão olhar para nós e vão ver boas atitudes que devem tomar numa caminhada cristã, assim como nós tomamos, compreendeu? Versículos 13 e 14 de 3 João. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. No estudo anterior eu falei também sobre isso, eu destaquei isso. O falar face a face, ok? João poderia, mais uma vez, ter escrito mais coisas, mas ele preferiu não escrever tudo, mas apenas algo ali sucinto, para que ele pudesse, face a face, ele intencionava face a face falar tudo aquilo que precisava. Então, mais uma vez, humanize os relacionamentos, preferindo o contato pessoal em vez do distanciamento social causado pela frieza da tecnologia. A tecnologia ela é muito fria. Quantas vezes você talvez escreveu coisas nas redes sociais ou pelo WhatsApp e a frieza do que você escreveu, a forma como você escreveu, não conseguindo expressar exatamente o sentimento que você pensava, isso não gerou confusão, problema, que você teve que explicar, ou que você fez a leitura errada e alguém precisou explicar para você. Quantas separações, quantas brigas, quantas confusões a partir disso? Porque a tecnologia ela é fria, é muito diferente. É muito diferente de você falar pessoalmente. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Outra coisa, por detrás de um teclado, de um vídeo, de um gravador de áudio, nós seres humanos acabamos por perder, digamos, um certo pudor naquilo que nós vamos expressar. Claro, pessoalmente você sentiria mais liberdade do que você estar por detrás de uma câmera, talvez. Mas tirando a questão da câmera necessariamente, mas você em texto, você ou em áudio, dependendo, mas principalmente o texto, você acaba ganhando uma coragem de falar coisas que você presencialmente você teria um filtro
Porque você ponderaria, se eu falar isso com a pessoa, ela vai se entristecer comigo. Outra coisa que eu me lembrei agora, para de usar status do WhatsApp, stories de redes sociais, status de redes sociais, para ficar alfinetando os outros. Seja cristão. Para de usar rede social para você ficar difamando os outros, para você ficar inflamando confusão, intriga. Para de ficar mandando indireta para os seus pastores, para de ficar mandando indireta para o seu irmão, para de ficar mandando indireta para familiar. Toma jeito, toma vergonha, em nome de Jesus. Tenha atitude digna de um cristão, de uma cristã. Arrependa-se disso. Que história é essa de você ficar querendo usar esses meios da tecnologia para você ficar falando mal das pessoas e arrumando briga, confusão, jogando indireta? Se você tem alguma coisa contra alguém ou alguém tem contra você, vá, seja bíblico, vá até essa pessoa e conversa com a pessoa. Se não deu jeito, leva outra testemunha, leva uma testemunha. Não deu jeito, leva. Se for alguém, por exemplo, que você pode se é um seio da família, ou se é no meio da congregação, ou se é em algum local onde você possa levar ao conhecimento de outro, alguém talvez que tenha uma responsabilidade sobre você e a outra pessoa, faça isso. Mas para de ficar usando status e o que stories e o que for para ficar jogando em direta. Amém? Versículo 15. Paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Veja que coisa linda isso aqui. Os amigos te saúdam e saúda os amigos por nome. Os amigos que estavam com João saudavam Gaio, ok? Estavam saudando Gaio, saudando a igreja. E, da mesma maneira, ele desejava que Gaio saudasse os amigos por nome, cada um. Quem estava com João saudava os irmãos a quem a carta estava indo, ok? Os destinatários. Mas também João queria saudar individualmente a cada irmão, que ele chama de amigos. Interessante isso, né? Então nós precisamos cultivar amizades verdadeiras. É algo que nós podemos aprender com esse texto, com esse versículo, e valorizar cada um desses amigos. Cultivar amizades verdadeiras. Os amigos te saúdam, mas valorizar individualmente. Olha que coisa linda isso aqui, ó. Saúda os amigos por nome. Por nome. Cada um, individualmente. E isso nós não podemos perder de forma alguma. João, no capítulo 15, Jesus está falando sobre ele ser a videira verdadeira, o pai o lavrador, e aquele que deveríamos estar enxertados nele, deveríamos frutificar, e esse fruto é um fruto digno de arrependimento, e a partir desse fruto o Pai nos limparia para que dessemos muito fruto, e somos limpos pela palavra. Nesse contexto, Jesus começa a falar sobre permanecer nele, guardando os seus mandamentos, permanecendo no seu amor, e ele declara que o mandamento dele é o amor, e diz que nós devemos amar uns aos outros. Depois fala que não tem maior amor, não tem maior amor do que esse, de que um amigo dar a vida pelos seus amigos, e ele diz que não chama mais de amigos, mais de servos, mais de amigos, e tudo aquilo que o Pai revelava a ele revelava aos seus amigos, e aí ele fala que nos escolheu, nos separou do mundo e nos designou, nos deu uma missão de dar muito fruto. E aí ele volta a falar, no versículo 17 ele fala que isto ele nos mandava, que nós nos amássemos uns aos outros. No versículo seguinte, no 18, ele já fala, o mundo odeia vocês. Então, cada vez mais, o mundo vai nos odiar
por sermos verdadeiros discípulos de Cristo, não amigos do mundo, não aqueles que se moldam, se conformam com a podridão do mundo, do sistema maligno mundano, não. Mas, se nós de fato somos verdadeiros cristãos e rejeitamos o mundo, fomos tirados do mundo, o mundo saiu de dentro de nós, o mundo vai nos odiar. Você já deve vivenciar isso, se você é um cristão de verdade. E aí, em oposição a esse ódio do mundo que vai se intensificar, seremos odiados de todas as nações, seremos perseguidos, seremos presos, sofreremos martírio, morreremos. E aí, em meio a isso, essa compreensão desse ódio do mundo, essa rejeição do mundo, porque rejeitava o Senhor Jesus Cristo, odiava o Senhor, odeia o Senhor, em oposição a isso, nós devemos nos amar e desenvolver verdadeiras amizades, cultivar verdadeiras amizades e valorizar cada um desses amigos, dos nossos irmãos, para a glória de Deus. Glória a Deus. Olha, a minha expectativa, a minha oração é para que esses ensinamentos possam ter edificado a sua fé, mas que você coloque eles em prática, combinado? Eu quero te entregar alguns presentes, quero te entregar um e-book com 3 princípios simples, mas poderosos, que se você colocar em prática, vão te ajudar a você renovar a sua vida espiritual e mantê-la aquecida. Não tem mistério, não tem segredo, são princípios que todo servo de Deus deve praticar e o Senhor deixou ali na sua palavra para mim e para você. E também quero te entregar os slides dessa aula em PDF também, para que você possa imprimir, salvar aí no seu acervo, estudar com mais calma depois, para que você seja edificado, certo? Onde você baixa esses materiais? Você baixa esses materiais aqui, ó, na descrição do vídeo, certo? E também na lateral ao final do vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.